Olá, muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 12 de maio, quarta-feira da sexta semana da Páscoa do Senhor. Quero refletir convosco o evangelho deste dia, que é tirado de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Peço que depois, na sua oração pessoal, você leia com atenção este evangelho e aprofunde esta meditação que irei fazer com você neste momento. Quero refletir do evangelho de hoje 3 versículos. O primeiro versículo é o versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Cristo Jesus, meus queridos irmãos, revela aos poucos aos discípulos a sua mensagem. Vai usando de pedagogia para que eles possam aos poucos assimilar e compreender a grande revelação e a grande mensagem que do Pai ele era o portador, para que sempre mais o ser humano fosse valorizado na sua dignidade, o mandamento do amor, o Evangelho de Cristo Jesus, os discípulos aos poucos assimilassem e colocassem isso em prática na sua vida, aderindo ao projeto de Deus. E hoje, essa verdade revelada em Cristo Jesus, ela é nos conhecida, né? Através da palavra de Deus, através dos sacramentos, através da participação da Eucaristia, através da participação da minha vida de igreja. É preciso que cada vez mais sejamos dóceis à ação do Espírito Santo, para que a mensagem de Cristo Jesus toque nosso coração e nos conduza cada vez mais, nos transforme cada vez mais conforme a sua vontade. Que possamos modificar e pautar a nossa vida cada vez mais, meus queridos, conforme o mandamento do amor, conforme o Espírito Santo nos conduz no Evangelho de Cristo Jesus. Que sejamos dóceis à ação do Espírito Santo na nossa vida, que deixemos-nos conduzir, que deixemos nosso coração, de fato, cada dia mais ser seduzido pelo Evangelho, pelo mandamento do amor e pela luz do Espírito Santo a nos conduzir neste mundo, para que transformemos cada dia mais este mundo conforme o plano e o projeto de Deus. O segundo versículo é o versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo nos conduz nos caminhos do Pai. Ele nos guia, ele nos leva a viver cada dia mais o que Jesus Cristo nos revelou no seu Evangelho, o que ele nos pediu: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas passa também, meus queridos irmãos, necessariamente pelos irmãos. Que saibamos amar a Deus na pessoa de todos os nossos irmãos e irmãs e ajudá-los cada vez mais a estar próximos, a conhecer a verdade revelada, a conhecer o grande amor que Deus tem para com cada um de nós. Que sejamos dóceis à ação do Espírito Santo, para que ele nos conduza sempre mais no caminho do Pai, no caminho do Evangelho, no mandamento do amor, que é a certeza de que chegaremos um dia ao encontro com o Pai. Se cumprirmos aquilo que o Senhor nos revelou, se formos dóceis à ação do Espírito Santo em nossa vida, mais e mais, dia a dia, ele nos conduzirá e nos libertará cada vez mais das coisas deste mundo, da voz de falsos pastores que muitas vezes tentam nos seduzir, e nos dará sempre mais a certeza de estarmos caminhando rumo à pátria definitiva. E o último versículo é o versículo 15. Tudo o que o Pai possui é meu. Cristo Jesus e o Pai são um, junto com o Espírito Santo. E a verdade revelada em Cristo Jesus é o pleno cumprimento da vontade do Pai. Cristo veio em tudo para fazer a vontade do Pai e a cumpriu
plenamente e perfeitamente. O Espírito continuou agindo nos apóstolos, nas primeiras comunidades, continua agindo em nossa vida e continuará com toda certeza caminhando conosco, nos iluminando, se deixarmos o nosso coração sempre mais aberto à ação dele. Que sejamos, meus queridos, sempre mais atentos à vontade de Deus em nossa vida e em nosso caminhar. O Espírito Santo nos ajuda a crescer sempre na nossa fé e no amor a Deus. Que alimentemos cada dia mais a nossa fé através da meditação da Palavra de Deus, através da participação da Eucaristia, do sacramento da penitência, que vivenciemos cada vez mais a nossa vida de comunidade, pois a nossa fé é essencialmente comunitária. Ela precisa ser vivenciada na comunidade e alimentada pela nossa vida de fé, pela nossa vida de oração, para crescermos e solidificarmos sempre mais a nossa fé no Evangelho do Senhor, no mandamento do amor. Que o Espírito Santo possa te conduzir, nos conduzir a vida de igreja cada vez mais, para que ela cumpra a sua missão neste mundo, que é levar cada vez mais este mundo a Deus Pai, através de Cristo Jesus e do seu Evangelho, sob a luz do Espírito Santo. Para tanto, vamos pedir a bênção de Deus para este nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, lhes dê saúde de corpo e de alma, santifique vossa vida e vosso lar. Que Cristo Jesus, seu Evangelho e o mandamento do amor seja centro de vossa vida e coração.